dando sequência, né, ao seminário de cura e libertação. Eu pergunto para você que está aqui hoje, para você que vai ouvir essa partilha, esse ensino, você tem o desejo, você quer ser liberto de todo mal? Sim? Então, novamente, você quer ser liberto de todo mal? Sim. Eu quero. Então, nós vamos continuar nesse propósito, porque como a gente fala desde o início, o combate é todo dia. O combate, a luta é diária, a todo tempo, enquanto estamos aqui. Então vamos pegar a nossa palavra e abrir lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Para a gente iniciar esse ensino. Encontraram? E antes de eu ler o 18 com vocês, mas vocês não precisam pegar, eu vou voltar só um pouquinho no 12 para introduzir este assunto. O Senhor está aqui dando a direção para o povo de Deus que está adentrando a terra prometida. E lá no versículo 7 do capítulo 12 ainda, mas não precisa pegar, diz assim: ali comereis diante do Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis vós e vossas casas, por todo o empreendimento de vossas mãos em que o Senhor, vosso Deus, vos tiver abençoado. Então, esta palavra nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Nós que estamos vindo aqui, aprendendo a viver esse combate, às vezes a gente imagina assim, poxa, como eu gostaria que tal pessoa lá de casa também estivesse fazendo este aprendizado comigo, porque também precisa de cura e libertação. Mas o Senhor já nos garante que na palavra que Ele vai dar a cura e libertação para toda a nossa casa. Acabei de ler isso com vocês, então o seu coração fique tranquilo. Aqui no versículo 9 do capítulo 18, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não imites as práticas abomináveis destas nações. Então eu estou com a versão da CNBB, mas vão tentando acompanhar aí do versículo 9 para frente. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Nossa, que estranho isso, né? Mas existem rituais em que as pessoas oferecem os filhos para de repente pisar numa brasa, né? É isso que quer dizer, isso ainda acontece hoje em dia. Que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que consulte adivinhos. Aqui os adivinhos são os cartomantes, são aquelas pessoas que usam os horóscopos para prever o futuro, ou observe sonhos. Então aqui, veja só, nós vamos ver em outras passagens que há revelações proféticas a respeito através dos sonhos. Mas aqui Deus está nos advertindo para a gente querer fazer interpretações de sonhos que a gente tem para prevenir, para interpretar a vida futura. Isto não nos pertence. O segundo que nos pertence é o que nós estamos vivendo agora. O próximo já é de Deus. Amém? Ou premonições, nem quem use feitiçaria.
que faça feitiços, simpatias, que coloque você com um trabalho, com um amuleto, nem que recorra à magia. Então nós estamos proibidos de usufruir de qualquer uma dessas coisas. É Deus que está nos proibindo. Fora, se praticarmos isso, nós estamos cometendo o pecado da idolatria, que é colocar outras coisas no lugar de Deus. Bom, nem que recorra à magia, consulte oráculos, né, que são outras filosofias, interrogue espíritos ou consulte mortos. Pois o Senhor abomina quem pratica essas coisas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus os expulsa da tua frente. E agora, vamos prestar atenção no 13. Serás íntegro para com o Senhor teu Deus. Vamos repetir? Serás íntegro para com o Senhor teu Deus, inteiramente. Depois continua falando que quem recorre a pessoas que se dizem fazer as premonições, a profecia sobre o fim do mundo, que fala assim, vem aqui que eu vou resolver essa situação da tua vida financeira, vou fazer um trabalho. Bom, enfim, está claro isso para nós? Sim. Bom, então Deus está nos trazendo para uma realidade que nós sabemos que nós não podemos praticar. Mas, como a gente já falou das outras vezes, o inimigo, ele usa as armas que ele quer, ele é astuto, para fazer entrar essas brechas, né, na nossa vida, na vida da nossa família. Então nós já falamos aqui que as crianças estão sendo influenciadas a ter essas crendices através de desenhos. É só você sentar do lado do seu filho, do seu neto, para assistir o que ele assiste. Hoje foi tudo modificado para convencer, né, nos filmes, nas séries, nos desenhos, para convencer sobre toda essa mentira que o inimigo quer colocar na vida para fazer perder as pessoas. Porque Deus já está dizendo, olha, na sua frente, ninguém que tem essas práticas vai ficar. Sejamos íntegros, nós só temos que colocar a nossa confiança em Deus, o nosso Senhor. Eu me lembrava, quando eu pensava nisso, dos desenhos que lá, a minha filha mais velha já tem 28 anos, né? E eu acompanhava muito os desenhos que ela assistia, né? Mas tinha ainda aquela questão das virtudes, né? De fazer o bem, superar o que aconteceu de errado, não ser vingativo, ser atencioso, se colocar no lugar do outro. Então, de certa forma, os desenhos traziam uma ajuda para nós, porque eles ajudavam a formar o caráter das nossas crianças. Mas hoje em dia, o acesso que elas estão tendo a esses tipos de desenho, de filmes, de jogos, a mente delas, elas não têm base, elas não têm ainda como eu vou falar, o caráter, a personalidade dela formada totalmente para receber e distinguir. Não, isso está errado. Deus não quer desta forma. Porque a apresentação do mal para as nossas crianças estão vindo mascaradas de coisas boas, bonitinhas, e sempre elevando o ego da criança, sempre elevando que ela é mais importante que os outros. Eu acredito que muitos aqui já acompanharam a maioria dos desenhos. E quando elas vão buscar uma ajuda, uma opinião, às vezes não é numa pessoa mais velha, não é num vovô, numa vovó, não é inserido estas figuras paternas do professor, nada disso. Está sendo desconstruído isso já na base, né?
Então eu queria trazer também essa reflexão. E aí nós vamos entrando também, os adolescentes, no modismo, né? Sempre ouvimos falar, né, que sempre surge alguma coisa nova, trazendo essa questão de consultar os mortos, do espiritismo, de fazer magia, as bruxas. Sempre houve essas, né, sutis mudanças de opinião, a ponto dos filhos começarem a confrontar os nossos ensinos. E isso vem acontecendo. Gente, isso tudo é brecha. É brecha que a gente está dando para a ação do inimigo. Porque ele é o tentador. Ele é aquele que sussurra e as pessoas vão aceitando aquilo porque me satisfaz, eu mereço, eu preciso, e eu começo a mudar a forma de relacionar, né? Segundo o meu olhar, eu preciso disso. Os incomodados que se mudem, a ponto de você não conseguir mais mudar, às vezes, a cabeça de um filho, porque ele já está defendendo, ele já está conciso, né, de que aquelas outras verdades são reais. E vão dizer assim, não existe um só Deus, não, existem outras influências, né? Isso está sendo muito bem trabalhado na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E não vou entrar aqui em detalhes de tantas outras coisas que vão aonde? No medo, na insegurança. Quando nós vivemos uma vida de fé no Senhor, buscando a palavra, buscando viver as virtudes, nós temos uma base sólida, né? Mas nós só atingimos uma certa maturidade. Olha, eu estou com 52. Eu acho que agora que eu estou amadurecendo. Agora que eu estou enxergando o meu modo de me relacionar com as pessoas. Então vejam, quando que eu erro, quando que eu estou dando brechas. Então é esse o vigiar, que a gente tem que se abrir, né? Para ver se a gente não está colocando toda a nossa confiança no dinheiro, e aí a gente se desespera. Não, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso, e eu vou me convencendo. E às vezes a família financeiramente não está bem, mas mesmo assim dá para fazer um crediário. Aí eu vou me amarrando nessa situação, porque eu preciso satisfazer um desejo, mas causa uma desordem na minha casa. E aí tem outra brecha, né? Que também, a gente pode falar daquela questão do ter, né? Eu preciso ter isso. Eu vou fazer o necessário para obter, para alcançar esse objetivo. Eu gostaria agora que vocês pegassem a palavra de Gálatas 5. É lá perto de Coríntios. Na sequência de Coríntios é Gálatas. Gálatas 5, versículos de 13 em diante. Então, antes de vocês vão procurando, eu vou falando o seguinte. O que é que eu posso dizer que eu tenho na minha vida como idolatria? Que muitas vezes eu coloco no lugar de Deus. O que mais, né? Que eu posso... mas eu não faço nem o negócio que você colocou aí, olha. Mas será que às vezes a gente não tem manias? Não, porque eu não vou em tal lugar, eu não vou na missa esse horário, hoje não vai dar porque aconteceu isso, isso e isso. Já me tirou da centralidade, do meu... né? Agora não vou, já perdi minha paciência. Será que a gente não tem manias que nos faz dar desculpas para não viver a palavra de Deus, para não viver as virtudes? Também é um tipo de idolatria, né? É uma falsa humildade. Às vezes você é chamado para fazer um serviço, para servir a Deus. Mas eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz,
né? Mas é tudo, não, vou lá passar vergonha, né? Porque é uma soberba, não é uma humildade, né? Então, isso também é uma idolatria. Vamos lá. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais da liberdade um pretexto para servir a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixar-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaz o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito. São contrários. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito. E aqui a gente retoma, né, os pecados capitais. Pois o que o Espírito deseja é contra a carne. Um é o oposto do outro. E por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Né? Então eu vou obedecer. Não porque eu vou colocar, não consigo, eu sou limitado, eu vou passar vergonha. Não, eu vou obedecer. Eu vou me esforçar para fazer o que está sendo pedido. Bom, se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já fiz. São Paulo está dizendo, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos outra ordem aqui, outra obediência, falando que nós temos que ter essa moderação, nós temos que fazer este juízo das nossas ações. Lá na nossa casa tem essas gritarias, tem esses xingamentos, tem esses palavrões, são brechas para o inimigo. Se na tua casa, você amaldiçoa, você não deu brecha para o inimigo, você foi o inimigo. Porque a tua palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Se você colocou esse jugo sobre algum filho, sobre o seu esposo, sobre a tua esposa, você tem que renunciar isso hoje. A sua vida, ela só vai andar para frente depois que você renunciar. Todas essas palavras que você colocou. Ou às vezes você usou, você nunca vai conseguir fazer tal coisa, isso aí na tua vida nunca vai dar certo. Às vezes numa discussão a gente sabe ser maldoso e a maldade da nossa língua, ela é mortal. E nós precisamos também renunciar a isso. Isso gera contendas e muitas vezes por ciúmes, por intrigas, por fofocas. Então, outra forma da gente entender como o demônio trabalha na nossa vida. A gente não vai ficar esperando ter um acontecimento que nem tem nos filmes. A gente já vai percebendo que o mal entrou na nossa casa por essas situações que eu acabei de ler aqui. Você está sob ataque. Se você está vivendo alguma dessas situações aqui, na tua casa, você está sob ataque. Aquela pessoa pode estar sendo também, vivenciando tudo isso, jogando isso sobre você, também ela é uma pessoa que está sendo usada pelo mal, precisa de libertação. Então,
mas meu filho não me obedece, minha filha está muito rebelde, muito. Estão acontecendo coisas, cada vez que eu rezo fica mais difícil. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, tem ocasiões que a hora que o filho não está em casa, você vai entrar no quarto dele e você vai rezar o terço lá dentro. Você vai mexer nas coisas do seu filho. Você vai procurar nas coisas do seu filho. Se Deus te pedir, se o Espírito Santo está pedindo, não desobedeça o Espírito Santo. Você vai mexer nas coisas do teu filho. Não é dele, o quarto não é dele, ele está na tua casa. Ele precisa ser liberto. Há algo ali que tem amarrado, está sob correntes. Você precisa olhar o celular do teu filho. Você precisa ver o que ele está lendo, o que ele está escrevendo nos cadernos. Estão entendendo? Senhor, eu estou rezando pelo meu filho, eu estou rezando pelo meu filho, pela minha filha, e a sua parte de vigiar. Ah, mas eu já estou levando na terapia, eu já estou levando e não resolve, já está medicado. E a sua parte de vigiar. Eu volto a repetir. Se Deus está pedindo para você rezar no quarto, na cama ali, ou se você entrou no quarto, ele está dormindo, põe a mão, xalalá, e põe oração ali. O demônio não resiste, gente. A gente precisa usar as ferramentas que Deus nos dá, porque eu acredito que todos aqui têm os seus filhos batizados. São filhos de Deus. Precisamos reivindicar esses batizados. Amém? Bom, agora vamos pegar lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. São Tiago é lá antes de São Pedro, da carta de São Pedro. São Tiago, capítulo 4. Bom, eu vou começar do 1 porque eu vou dizer para vocês, se vocês querem aprender a combater o mal e viver as virtudes, uma vida plena, leiam a carta de São Tiago e emenda com a carta de São Pedro. Querem aprender a viver as virtudes, vencer o mal, essas duas cartas são muito importantes, são curtinhas. Então olha lá, versículo 1, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão porque não possuís está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-los nos vossos prazeres. São Tiago já está dizendo aqui que nós somos soberbos, egoístas, nós estamos colocando uma falsa confiança em Deus, que é a do ter, do ser, né, do possuir. E mesmo que você tenha, que muitos hoje estão procurando essas posses com quem? Com o inimigo. E o inimigo fazem alianças, fazem pactos com o demônio. Isso tem se tornado muito comum, isso tem crescido muito. Na feitiçaria, na magia, no ocultismo, as pessoas têm feito pactos para receber o quê? Riquezas. Então é por isso que às vezes você vê uma pessoa muito desregrada, corrompida, e você fala, mas por que tem tudo isso? E eu que sou fiel não tenho essas coisas. Então você está caindo aqui nesse conceito de São Tiago. Essas pessoas, mesmo possuindo tudo, são vazias, meus irmãos. São vazias, só que elas tomaram uma decisão e elas deram o sim delas
para o inimigo. Estão com a alma perdida se não reconhecerem isso. Elas tomaram esta decisão, né? Então, olha lá. Só quereis esbanjá-los nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Então, quando a gente vai para outros ídolos, nós estamos sendo adúlteros. Nós só temos um único Deus. Se nós estamos mais adorando o ter, o dinheiro, se estamos colocando toda a nossa base da nossa vida no nosso carro, na nossa casa, nas nossas conquistas, nós estamos sendo adúlteros. Nós estamos tendo uma amizade com o que todo mundo faz, com o mundo. Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz: com zelo nos ama o Espírito que em nós habita? Né? Nós não acreditamos nisso, é isso que Santiago está dizendo. Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Amém? Amém. Então, meus irmãos, essas palavras, elas são muito claras. O que Deus está nos dizendo, que se nós queremos viver da graça de Deus, abençoados, sobre a proteção de Deus, que Ele livre, não só vocês que estão rezando hoje, intercedendo aqui, mas todos aqueles que ficaram lá em casa, porque você merece isso. Deus vai te honrar, porque você é obediente, porque você não perdeu a sua fé, porque você fortalece a sua fé através da oração. Gente, como é que a gente pode viver essa plenitude de confiança, de entrega, de abandono? As orações que nos livra, que nos afasta do mal, né? Nós temos os sacerdotes que são exorcistas. Muitas pessoas precisam ser levadas ao padre para receber uma oração de exorcista. É o sacerdote que tem essa autoridade. Mas nós, leigos, podemos fazer pequenas orações de exorcismo. A oração de São Miguel, que é do Papa Leão XIII, São Miguel Arcanjo, defendei-vos no combate, é um pequeno exorcismo. A oração da Cruz Sagrada é um pequeno exorcismo. O que mais? O Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então nós precisamos fazer uso das orações. É custoso tirar, claro, a missa é o centro da nossa vida, né? Se eu não tenho tempo para, de repente, vir a um grupo de oração, a missa não me pode faltar. Se você começa a faltar à missa, é claro que o inimigo vai causar mais desânimo em você. E você vai ficar mais longe de Deus. Você vai dar mais brecha para a ação do mal. Agora, eu posso dizer para vocês, na minha caminhada, eu aprendi a luta contra o mal através do grupo de oração. De todas as orações que nós temos aqui, lá no começo da nossa caminhada, irmãos, nós vimos coisas assim, que não acontecem muito hoje, de libertações, né? Porque hoje o inimigo, ele ficou tão astuto que, como eu disse no começo, ele trabalha na formação da personalidade, das ideias, da memória, na formação do caráter. Ou seja, a inteligência dele é infundir as práticas, as ideias aqui, ó, que sejam decisões espontâneas do nosso cérebro. A neurociência diz o seguinte,
que quando nós estamos estressados, significa que a gente está com muito barulho interno, muita agitação. E essa agitação faz com que a gente libere uma substância chamada cortisol. O cortisol, ele fica ali sendo disparado ali na nossa cabeça, né, numa estrutura que não precisa falar aqui. E o fato dele estar sempre ali entrando, né, nas nossas sinapses, no nosso córtex cerebral, faz com que a gente fique confuso, agitado, não temos equilíbrio, não temos a emoção, as emoções equilibradas. Nós gritamos, nos descontrolamos, choramos, ficamos bravos, não conseguimos ter autodomínio, às vezes por pequenas coisas, coisas simples, nos tiram da nossa centralidade, porque nós estamos sobre altas taxas de cortisol circulando ali. Então, para ocupar o tempo todo a nossa mente. E o que eu quero dizer é que, para nós diminuirmos essa ação estressante, nós precisamos nos ocupar com a oração. Aí você pode pensar assim, como eu penso: se eu estou num lugar muito agitado, muito barulhento, estou escutando todas aquelas vozes, é claro que aquilo está me perturbando, está liberando o cortisol ali, está desequilibrando toda a minha estrutura ali, né? O que eu posso fazer? É ter instantes de oração. E esses instantes podem ter certeza que Deus vem trazendo o equilíbrio, vem trazendo, distanciando daquela agitação, fazendo com que você raciocine. Porque quando a gente está nesse momento, a gente não sabe nem o que fazer. Não sabemos tomar as decisões segundo as virtudes. Nós entramos na onda, parece tudo de osmose, a gente absorve do outro. O que ele está fazendo, eu vou fazer igual. Então, paramos para orar. Vamos começar a nos perceber. O modo como a gente reage, né? Oração tranquiliza. A música, gente, olha outra coisa que o inimigo roubou. Olha as músicas que ele está colocando desde a cabeça das crianças, né? Quando você chega em casa hoje, com certeza uma música vai estar na tua cabeça, daqui do grupo de oração, você vai acordar com aquela música na cabeça. Eu sou uma pessoa que eu me emociono com música, mas não é só com música cristã, né? Músicas de louvores, não. Eu sempre me emocionei com vozes, com timbres, com acordes, de chorar mesmo, porque aquilo tocava a minha alma. A música, ele tem esse poder. O inimigo, o que ele era? Ele era regente. Olha o tipo de som que ele faz reverberar na cabeça dos adolescentes, das crianças. Músicas com palavras pornográficas, com palavrões, sem ritmo, sem constância, que deixam uma desarmonia, porque aquelas ondas sonoras, também a gente já fez, o Daniel já fez esse estudo, de como certos ruídos podem atrapalhar a nossa mente. E podem manobrar como a gente vai reagir. Né? É tipo uma mensagem subliminar, enfim. Então, vigiem também as músicas que estão lá na sua casa, que estão no celular dos seus filhos, né? Eu falo para o Daniel, lá em casa, né, as crianças ouviram de tudo, tinha música secular, vários estilos, mas o funk, né, mesmo aquele que pode ter uma letra... para nós que somos músicos, para nós assim, não tem muita harmonia, não queremos, né? Mas se você acha que uma música que tem uma letra boa, pode ser que você goste, não estou condenando ninguém a respeito disso. Assim como tem música, né, com letra do evangelho, com outros ritmos. Mas num sentido que, nossa, música clássica, gente, tem frequências ali que te elevam a alma, música gregoriana, que seja só um toquinho. Veja só, você coloca essa música lá, se seu filho está só acostumado com aquele
som mais barulhento, ele sai do ambiente. Porque ele não suporta uma música mais harmonizada. Até nisso conseguiram tirar essa característica do ser humano, destruir, né? E ele deve estar muito feliz, né? Que ele mesmo não tem mais essa harmonia que vem de Deus nele, né? O inimigo. Amém? Vamos ficar então de pé. E eu quero chamar vocês então para a gente rezar pelas nossas casas, pelos nossos filhos. Como que a gente vai combater? Com oração, com atitude, vigiando as nossas posturas, o que sai da nossa boca, vigiando os filmes, as séries que nós assistimos. Veja só, às vezes você está lá nos canais, lá nos... Como é que fala? Não vou falar o nome dos canais, mas que tem lá os filmes, as séries, os streams, é assim que fala. E você começa a assistir, nossa, esse filme é muito legal, mas você vê que tem uma apologia, que nem a gente, né, que já é mais velho. Isso aqui pega para tal lado. Mas vocês acham que uma criança, um adolescente tem essa visão? Não tem. E essa é uma batalha difícil. Muito. Porque nós também compramos os streams. Nós colocamos na televisão das nossas casas, né? Liberamos internet. Então, precisamos ser mais astutos que o demônio. Tirar os nossos filhos do celular, propor uma mesa de jogos, vem aqui fazer comida. Eu já falei isso aqui outras vezes. Vamos fazer uma receita comigo, me ajuda aqui, vamos ver foto antiga, vamos imprimir as fotos, né, para mostrar para eles. Vamos assistir uns vídeos aqui de quando você era criança. Sei lá. Vamos tirar os nossos filhos da frente da TV e da internet. Vamos fechar os nossos olhos, trazer as nossas mentes, né? Se você já frequentou alguma outra denominação que tinha essas práticas que eu acabei de ler aqui para você, se você já teve essa vida bem desregrada e você se arrependeu, Deus te encontrou, Deus te tirou deste lugar, desta prática, desta atitude, você continue dizendo para o Senhor: meu desejo é ser livre, meu desejo é ser liberto, Senhor.